Olá, meninos! Como vocês estão? Então vamos lá à segunda parte do vídeo sobre a competência 1, né? No outro vídeo a gente falou sobre as características da excelência sintática. Hoje a gente vai falar o que a gente não deve fazer para que a gente possa atingir as notas máximas na competência 1. Vamos lá? Vamos comigo? Só que antes disso eu quero pedir a você, dá um joinha, dá um like no vídeo, se inscreve no meu canal para que eu possa produzir mais material e que esse material possa chegar ao maior número de pessoas, tá bom? Deixa algum comentário, eu também acho bem bacana, né, quando vocês comentam, quando vocês deixam a opinião de vocês. Fala pra mim se o vídeo tá ajudando, se não tá, o que vocês gostariam de ver no canal para que eu possa produzir um conteúdo mais personalizado, ok? Então vamos falar hoje sobre truncamento. O que é truncamento? Meu Deus do céu, tá no manual do corretor do Enem. O que é truncamento? Que termo técnico é esse? Então, truncar significa o quê? Eu vou separar duas orações que deveriam estar no mesmo período, tá? Então, precisa rever aí o conceito de oração, precisa rever o conceito de período composto por subordinação, período composto por coordenação, para vocês poderem retomar esse conteúdo, aprender esse conceito de uma forma mais fluida, tá? Então, ó, quando eu separo a oração principal da subordinada pelo uso de um ponto final, eu estou fazendo aí um truncamento. Por quê? Eu estou colocando em períodos distintos orações que estão relacionadas, que deveriam pertencer ao mesmo período. Tá? Então, olha o exemplo lá da página 16 do Manual do Corretor. Então, eu já coloquei esse material para vocês no outro vídeo, o link. Vocês podem acessar para baixar esse conteúdo e poderem estudar por lá. Só que eu estou gravando vários vídeos explicando, porque como é uma linguagem mais técnica, é preciso mesmo um professor para ensinar a vocês o que cada coisa significa, tá bom? Então, o primeiro exemplo que eu coloquei aí é quando eu vou truncar um período composto por subordinação. Então, o que eu vou fazer aí? Eu vou separar a oração principal da oração subordinada através do ponto final. Então, olha o que ele faz aqui, ó. Além disso, as crianças também se tornaram alvo dessa manipulação. Ponto. Deixando a infância de lado para usar aplicativos. Peguei só um fragmento do exemplo que ele colocou lá na página 16, tá? Essa segunda oração aqui, ó, deixando a infância de lado para usar aplicativos, é uma oração que está subordinada à primeira oração, que é as crianças também se tornam alvo dessa manipulação. Essas duas orações, elas são orações que pertencem a um período composto por subordinação. As crianças também se tornam alvo dessa manipulação, é a oração principal, e deixando a infância de lado é a oração subordinada. Então, elas deveriam pertencer ao mesmo período e não a períodos distintos, como acontece aqui nesse exemplo. Por isso que está o período truncado, tá? Porque eu coloquei em períodos distintos orações que deveriam pertencer ao mesmo período. Então, olha embaixo, eu coloquei o exemplo. Olha a forma correta de escrever esse período. Então, ó, além disso, as crianças também se tornam alvo dessa manipulação, vírgula. E aí, agora eu inicio a minha oração reduzida de gerúndio, que está subordinada à oração anterior. Então, tomem cuidado com essa pontuação aí de vocês, tá? Para vocês poderem não pontuar de forma equivocada. Então, saibam utilizar o ponto final, saibam utilizar a vírgula, ok? O segundo exemplo é o caso de uma oração também subordinada. Então, ele coloca lá, quanto à educação, à questão educativa, é notório a falta de conhecimento crítico causado pela exposição influenciadora de internautas virtuais. Então, essa é a oração principal. Essa oração principal, ela tem uma subordinada, que é aquela que começa com o visto que, com essa locução subordinativa. Então, ó, visto que, segundo o IBGE, 85% dos jovens entre 18 e 24 anos. Essa segunda oração, ela está subordinada à primeira. Então, ela deveria vir separada por vírgula e não por ponto. Porque quando eu separo por ponto, o que eu faço? Eu coloco em um período distinto duas orações que deveriam pertencer ao mesmo período. Tá bom? Então, olha embaixo como é que fica, ó. Quanto à questão educativa, agora eu coloquei uma vírgula, ó, indicando que essas duas orações, elas pertencem ao quê? A um mesmo período, tá? Então, essa é a maneira certa de pontuar, ok? Então, vamos lá. O outro exemplo é quando eu separo orações coordenadas. Então, o truncamento se dá quando eu estou separando as orações que são coordenadas. Esse exemplo aqui não está no manual da redação, não. Eu criei esse exemplo só para poder comentar com vocês. Então, olha só o exemplo.
O que é o conceito de oração? Oração é enunciado que se organiza em torno de um verbo. Aqui eu tenho dois verbos, né? Estuda e trabalha. Esses dois verbos, eles estão relacionados, eles pertencem ao mesmo período. A segunda oração, ela está coordenada com a primeira e ela é introduzida pela conjunção aditiva e, certo? Então, essa segunda oração, ela está coordenada com a primeira. Logo, ela precisa pertencer ao mesmo período. Então, o certo é colocar sem ponto, né? Sem esse ponto final. E sim aqui como eu coloquei. Tá bom? Aqui eu não poria vírgula, por quê? Porque João é o sujeito tanto de estuda quanto de trabalha, né? Se houvesse sujeito diferente, aí eu deveria colocar uma vírgula aqui. Mas como João é sujeito do verbo estudar e do verbo trabalhar, é o mesmo sujeito, então eu posso, na hora de colocar a aditiva, colocar sem separar por vírgulas. Tá? E para acabar, a gente também pode separar partes da oração. Né? Aqui em cima dos dois exemplos, eu separei duas orações que deveriam pertencer ao mesmo período. Mas aqui eu também posso separar partes da oração, né? E aí, por exemplo, aqui esse exemplo também é do manual, está na página 17. O aluno fez o quê? Ele pegou um adjunto adverbial e colocou num período, e a oração aqui, esse adjunto adverbial se refere no outro período. Então, ele fez um truncamento. Aqui ele deveria ter posto uma vírgula e não ponto, tá? Então, ó, nos séculos anteriores, ao século 21, vírgula e não ponto. Por quê? Porque esse adjunto adverbial, ele se relaciona, ele está se referindo a essa primeira oração aqui, que é a manipulação era diretamente com a mídia, ok? Então, fica embaixo aqui, ó, qual é a forma correta? É colocar aqui, ó, a vírgula. Por quê? Porque isso aqui é uma parte dessa oração, que é a manipulação era diretamente com a mídia, ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Se esse conteúdo está fazendo sentido para vocês, está ajudando vocês a produzir redações melhor, né, com uma pontuação melhor, com uma compreensão melhor, então coloca aí para mim nos comentários. Coloca no comentário também o que você gostaria de ver aqui no meu canal, para eu produzir mais material. E os comentários também me deixam mais motivada a produzir mais vídeos, né? Então, antes de terminar o vídeo, de novo, né? Dá o like no vídeo, se inscreve no meu canal e a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!